O assunto da aula de hoje, medidas de dispersão ou variabilidade. Nós vamos ver dois processos. Um que é o processo normal, para fazer o cálculo do desvio padrão e da variância, vou representar com a letra S. Alguns autores representam com outra letra, tá? Mas a fórmula é sempre a mesma. Então, é dado por raiz quadrada, somatório da frequência vezes o ponto médio ao quadrado, dividido pelo somatório da frequência, menos, abre parênteses, o somatório de FI e XI, essa coluna que nós já temos, né? Lembra que vocês calculavam a média? Dividido pelo somatório da frequência ao quadrado. Então, aqui o nosso exemplo, né, para não fugir, para vocês terem aí um segmento aí, uma sequência, é a tabelinha de notas, amplitude é 2, temos 5 classes, a frequência ou número de ocorrências, frequência absoluta aqui o número de alunos, o ponto médio, esta coluna aqui que vocês já tinham no cálculo da média, acrescentei o ponto médio ao quadrado e a coluna do produto de FI pelo ponto médio ao quadrado, tá? Então, tomar cuidado aí na hora de fazer, ó, tá? Ó, ponto médio ao quadrado, 1 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, 5 elevado ao quadrado, 7 elevado ao quadrado, 9 elevado ao quadrado. Agora eu vou fazer o produto da frequência por esse ponto médio ao quadrado. Então, ó, esta frequência por este ponto médio ao quadrado. Eu acrescentei essas duas colunas na nossa tabela de distribuição de frequência. Tá? Então, nós temos aqui, ó, 1, aqui, ó, 10 vezes 1, 10. 20 vezes 9, 180. 30 vezes 25, 750. 20 vezes 49, 980. 10 vezes 81, 810. Então, eu tenho, ó, estes três valores aqui que eu vou precisar. O somatório da frequência, o somatório do produto da frequência pelo ponto médio e o somatório da frequência pelo ponto médio ao quadrado. E vou jogar na fórmula que eu chamo de processo normal. Então, raiz quadrada de 2.730 dividido por 90 menos, abre parênteses, 450 dividido por 90 e eleva ao quadrado. Eu fiz todos os cálculos aqui, ó, para vocês acompanharem. Tá? Então, esta divisão menos esta divisão elevada ao quadrado, a diferença, e não esquece de extrair a raiz. Então, nós dizemos que o desvio padrão é aproximadamente 2,30. E a variância é se eu elevar ao quadrado, né? Tá? Então, o S ao quadrado é a variância. Lembrando que se tiver unidades de medida, né? Se você estiver analisando alguma tabela em relação a estatura, peso, comprimento, tempo, você deve colocar as unidades. E aqui o processo breve, tá? Então, em alguns casos, convém utilizar o processo breve. Veja que a fórmula é dada pela multiplicação da amplitude pela raiz quadrada. Ele vai acrescentar uma nova variável aqui, YI. Então, nós vamos entender o que é esse YI. No processo normal, o XI era o ponto médio. Agora, nós vamos verificar o que significa essa nova variável YI. Veja que a fórmula é bem semelhante à do processo normal, só que aqui não tem amplitude
tá? E no nosso caso do processo breve, eu tenho a questão da amplitude. Vamos ver aí, ó, com essa variável auxiliar, que eu estou chamando de variável auxiliar YI. Ó, na linha, na classe de maior frequência, você vai atribuir o ponto zero. Então, veja, eu não estou mais no XI, eu estou no YI. Ó. Acima, você vai atribuir números negativos. Abaixo, você vai atribuir números positivos. Nesta ordem, tá? Vamos supor que eu tivesse mais uma classe aqui, então ficaria menos 1, menos 2, menos 3. Se eu tivesse uma linha abaixo, 1, 2, 3. Lembrando que o ponto de origem é sempre a classe de maior frequência. Aí nós vamos fazer o produto da frequência ou do número de ocorrências, da frequência absoluta, por este YI, por essa nova variável. Seguindo aí, ó, regras de sinais. Então, 10 vezes menos 2, menos 20. 20 que multiplica menos 1, menos 20. 30 vezes 0 dá 0. 20 vezes 1 e 10 vezes 2. Vou fazer, ó, essa variável ao quadrado. Lembrando que lá no processo normal, eu também calculava o ponto médio ao quadrado. Tá? Então, na nova variável do processo breve, eu vou calcular essa variável ao quadrado. Base negativa com expoente par, positivo. Menos 1 ao quadrado dá 1. 0 ao quadrado dá 0. 1 elevado ao quadrado e 2 elevado ao quadrado. E também vou fazer o produto, tá, da frequência por essa nova variável ao quadrado. Veja que a fórmula é bem semelhante, só estou trocando o ponto médio por essa nova variável e multiplicando aqui pela amplitude. Então, ó, vamos ter aí as 3 colunas que são necessárias para fazer o cálculo, tá? No número de ocorrências, no nosso caso aqui o somatório é 90, a soma de FI e YI, neste caso deu 0, tá? Mas não é sempre que acontece de dar 0 aqui não. E aqui a soma da frequência por essa variável ao quadrado. Então, jogando aqui na fórmula do processo breve, eu coloquei o valor da amplitude, no nosso caso é 2, dividi 120 por 90, 0 dividido por 90 ao quadrado, no nosso caso aqui vai dar 0, e vou extrair a raiz quadrada e multiplicar por 2. Primeiro extrai a raiz, depois faz o produto aí pela amplitude. Veja, ó, que nos dois casos, tanto no processo breve como no processo normal, nós conseguimos aí o mesmo valor para o desvio padrão e para a variância. A variância é só elevar ao quadrado. Não esqueçam que se tiver a unidade, se estiver analisando alguma variável com unidade, colocar a unidade no desvio padrão. Então, as duas fórmulas da aula de hoje que nós vamos treinar. Tá? Professora, qual que é o mais prático? Tem muitos alunos que vão direto pelo processo normal. Dependendo dos valores, gente, como fica muito grande nessas multiplicações, alguns recorrem ao processo breve. Para engenharia, para os outros cursos, administração, contabilidade, eu costumo falar, né? Faz os dois. Se tiver um tempinho aí, verifica. Não custa nada, você está fazendo uma pesquisa, um levantamento de dados, você vai ter que tomar uma decisão. De repente, vale a pena aí fazer os dois cálculos aí e conferir que dá a mesma resposta. Aqui, no outro exemplo, tá? Aqui eu já peguei com unidade, tá? Pesos de crianças, então foram 44 crianças observadas aí, ó, tá? Então, 5 crianças até 2 quilos, 8 crianças entre 2 e 4,
14 entre 4 e 6, 10 entre 6 e 8 e 7 crianças entre 2 e 10 quilos. Amplitude é 2, 5 linhas. O ponto médio, fiz o produto do ponto médio pela frequência. Então, ó, 5 vezes 1, 8 vezes 3, 14 vezes 5, 10 vezes 7 e 7 vezes 63. E tenho aí o somatório, depois vocês confirmem aí que vai precisar dessa coluna deste total. Elevo o ponto médio ao quadrado, ó, 1 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5 elevado ao quadrado, 7 ao quadrado, 9 ao quadrado. E a última coluna, nós vamos fazer o produto, cuidado para não pegar a coluna trocada aí, hein? Senão vai interferir no valor aqui, ó. Aí você não consegue validar os resultados. Então, ó, vou fazer, ó, ponto médio ao quadrado agora, ó, tá? Então, a frequência, 5 vezes 1, 8 vezes 9, 14 vezes o 25, façam aí no celular, na calculadora de vocês, 10 vezes 49 e 7 vezes 81. Então, aqui nós temos o somatório dessa coluna da frequência pelo ponto médio ao quadrado, 1484. Então, as três colunas que eu preciso para a fórmula do desvio padrão, 1484, 232 e 44. Coloquei aqui a fórmula de novo, ó. Então, primeiro nós vamos pegar este valor aqui, desta coluna, e dividir por 44. Menos do ponto médio pela frequência, dividido por 44 e eleva ao quadrado. Divide e depois eleva ao quadrado, tá? Eu fiz aqui passo a passo para vocês conferirem os resultados, tá? Não esquece de extrair a raiz quadrada aí, tá? E este valor aqui que está dentro do raiz é a própria variância. Então, no nosso caso aqui, no peso das crianças aí, o desvio padrão seria 2,43 aí. Lembrando, ó, que com essa coluna aqui, ó, já dá para você calcular a média também, lembra? Ó, 232 dividido por 44, você tem a média, tá? A moda mediana para fazer aquela comparação, né? Fazer aquela classificação. O mesmo exemplo agora com a fórmula da nova variável. Não esqueçam que tem que multiplicar pela amplitude. Então, ó, o valor da amplitude vezes raiz quadrada é muito parecido à fórmula do processo normal com a do processo breve, tá? No entanto, a gente trabalha com alguns números um pouco menores aqui, ó. Primeiramente, eu escolhi a classe 3. Por que a classe 3? Porque é onde tem a maior frequência, ó. Tem o maior número de crianças, o maior número de ocorrências. Acima, números negativos. Abaixo, números positivos, tá? Bom, se tivesse mais uma linha aqui em cima, menos 3. Se tivesse uma linha abaixo, 3. Só lembrar disso. Pega a linha de maior frequência e coloca a origem. Evidentemente, quando você faz o produto por zero, né? Toda essa linha aqui, ó, ela fica com zero, ó. 14 vezes zero, ó, tá? Que já vai zerar essa linha aqui, ó. Vamos fazer o produto da frequência por essa nova variável. Carrega o sinal, tá, gente? 5 vezes menos 2, menos 10. 8 que multiplica menos 1, menos 8. 14 vezes 0, 10 vezes 1 e 7 vezes 2. Veja que o sinal vai junto. Eleva ao quadrado. Então, vamos lá. Essa variável elevada ao quadrado. Menos 2, base negativa, com expoente par, positivo. Menos 1 ao quadrado, positivo. 0 ao quadrado, 1 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado.
E na última coluna que eu vou precisar para a fórmula do processo breve, cuidado para não pegar valores de coluna trocada. É a frequência vezes a variável ao quadrado. Então, acompanha comigo. 5 vezes 4, 20. 8 vezes 1, 8. 14 vezes 0, 10 vezes 1 e 7 vezes 4. E eu tenho o somatório dessa nova variável. Veja, ó, 66, 6 e 44. Aqui no nosso exemplo anterior, olha, eu já tinha valores um pouco maiores aí. Tem tabelas que esses valores aqui, gente, eles ficam muito grandes. É só com a prática aí que vocês vão verificar aí, tá? Então, pegar os exercícios do recurso aí, para estar fazendo o cálculo do desvio padrão pelos dois métodos aí. Se não der a mesma resposta, volta e confere, porque algum valorzinho aí ou alguma coluna que foi escolhida equivocadamente. Então, ó, o passo 2, raiz quadrada, 66 dividido por 44, confere, menos 6 dividido por 44 ao quadrado. Eu fiz aqui passo a passo para vocês, tá? Ó, os valores, como que eu tô fazendo o processo aqui, ó. 1,5 mesmo esse valor ao quadrado, extrai a raiz, tem que extrair a raiz, tá aqui o valor, ó, e multiplica por 2. E veja, chegamos no mesmo valor, tá? Que a gente tinha conseguido aqui no processo normal. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar bastante com esses dois processos, em outras tabelas, em outros exemplos, em outros exercícios, para a gente fixar as medidas de dispersão e variabilidade. Então, nós já conhecemos as medidas de tendência central, média, mediana e moda, e agora as medidas de dispersão e variabilidade. Nós vamos precisar do desvio padrão e da variância nos próximos passos aí para fazer o cálculo, tá? Então, ó, lembrando vocês qual que seria o resumo, qual que é importante guardar. Não se preocupe com fórmula, a fórmula vocês vão ter acesso. Professor, é muita fórmula, concordo com vocês, tá? A gente já aprendeu aí, nós estamos seguindo aí em frente uma sequência de fórmulas. Mas o importante é saber aplicar cada uma delas aí. Resumindo, aqui para o desvio padrão, até esta coluna eu já tinha, né? Cálculo da média, eu acrescentei o ponto médio ao quadrado e o produto da frequência pelo ponto médio ao quadrado. No processo breve, o que aconteceu? Foi dado uma nova variável, aonde na linha de maior frequência foi atribuído o ponto zero. Tá? Acima, valores negativos, abaixo, valores positivos. Cuidado na hora de fazer a multiplicação, carrega o sinal junto, faz o somatório. Ó, neste exemplo aqui deu zero, tá? Eu coloquei ele aí para vocês, mas no nosso outro exemplo já não. Ó, quando eu fiz o somatório aqui, ó, menos 10 com menos 8, 18 negativo, 10 com 14, 24, 24 menos 18, ó, deu 6. Então, naquele caso lá, foi uma exceção aí ter dado zero. O processo breve, os seus valores são menores, o cálculo é mais rápido, tá? Do que no processo normal. Mas convém aí fazer os dois cálculos, fazer o batimento, a verificação, validação dos resultados, ok? Então, para a gente não perder a sequência do que nós estamos fazendo e para vocês saberem o que tem que dar sequência
no trabalho de vocês. Escolher o tema, montar a tabela de distribuição de frequência. Feita a tabela, vai para os gráficos estatísticos. Histograma, polígono de frequência simples, o polígono de frequência acumulada e o gráfico de setores. Fez a parte dos gráficos, calcula a média, mediana e moda, tá? Lembrando que a média aí você precisa dessa coluna, do número de ocorrências pelo ponto médio. Na moda, nós temos essa D1, que é a diferença da frequência menos a anterior, ó. Tá? Lembrando que eu tenho que escolher sempre a linha que tem o maior número de valores aí, tá? A mediana, olha lá, ó, o valor da mediana, que esse aqui é o principal, a partir dele que a gente escolhe tudo que vai acontecer. Então, lembrando que tem duas situações. Se você encontrar o valor, é o limite superior. Se você não encontrar, você vai escolher imediatamente a frequência acumulada superior. Na aula passada, nós vimos as separatrizes. Então, as principais aí, ó, o quartil e o percentil, tá? Lembrando que são esses 4 valores aqui que nós vamos ter que fazer o cálculo. Q1, Q3, P10 e P90, para os nossos coeficientes estatísticos. Então, a fórmula do primeiro quartil, do terceiro quartil, 3 quartos, 1 quarto, P10, 10 centésimos e P90, 90 centésimos. E na aula de hoje, as medidas de dispersão ou variabilidade. Essas duas fórmulas aí na aula de hoje aí. Espero que vocês tenham gostado, que fique fácil aí aplicar nas outras tabelas, fazer nas outras tabelas para fazer a verificação. E vocês vão acostumando aí com o procedimento da estatística descritiva, tá? Tudo isso para a gente chegar no final, fazer uma análise, uma interpretação e uma tomada de decisão. Então, olha quanta coisa a gente precisa aí. Eu falo que é fácil, porém trabalhoso, né? Sugiro aí vocês utilizarem o Excel, o aplicativo ou similar, para estar fazendo. Já coloca na tabela de frequência, ó, essa coluna do FXI, a coluna do XI ao quadrado, do ponto médio ao quadrado, e essa daqui. E aconselho colocar essa daqui também, ó, você já deixa tudo pronto, tá? Você já deixa tudo pronto na tabela de frequência, na distribuição. Se você achar que fica muita coisa, então você faz separadamente, como eu fiz aqui, ó. Tá? Destaca o que você precisa avaliar, faz essas tabelas separadas para o cálculo da média, das separatrizes e do desvio padrão e da variância. Tem autor que utiliza outra anotação, tá? Vocês vão buscar em outros autores aí, eles utilizam outra anotação aí. O que acontece muito nos alunos quando eles enviam as atividades? A professora não bateu o valor. Eu olho aqui, ó, é a amplitude que não foi multiplicada. Tá? Eles acham que a fórmula é similar, né? A professora não bateu, não tá dando certo o meu resultado. A primeira coisa que eu vou buscar é o valor aqui da amplitude. Caso ele tenha colocado aqui a amplitude, aí eu vou verificar a coluna que foi multiplicada para eu fazer a correção, para eu fazer o cálculo aí, ó. Eu não olho somente nos resultados, tá? Eu faço toda uma análise, toda uma verificação para ver se o processo, se vocês estão aprendendo aí, estão aplicando corretamente as fórmulas da estatística descritiva.
Obrigada pela atenção. Até a próxima aula.